Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos nessa manhã ao vivo aqui para a nossa EBD. Nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui agora, sintonizados aí no nosso canal do YouTube. Estamos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a vida do Daniel e do Davi, que estão aqui nos auxiliando. E eu tenho certeza que eles fazem isso porque eles amam a Deus. E eles estão servindo ao Senhor nessa manhã, também aqui. Eu quero convidar os irmãos a estarmos aí para a nossa aula de escola bíblica. Então você pega o quê? A sua revista, a sua Bíblia, tá bem? Revista, hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que é a autoridade de Jesus sobre o poder do mal, sobre os demônios. E são 3 textos bíblicos que narram que tem a mesma história, narram a mesma história, quando Jesus liberta o endemoniado Gadareno. E eu quero convidar você nessa manhã a estarmos caminhando juntos nesse sentido, nesse objetivo. Quero convidar você a estarmos colocando nossas vidas diante do Senhor. Mais uma vez, nós já enviamos aí os parabéns às mães, não é? No grupo, enviamos uma imagem da Convenção Batista Mineira, dos Batistas Mineiros, e enviamos também uma imagem da Junta de Missões Nacionais, que acabou de ser enviada agora, né, Ângela? A Ângela está enviando aí. Enviamos já no grupo dos casais, agora vai ser enviado nos outros grupos. Deus abençoe as mães, que vocês tenham um bom dia. À noite, no culto da noite, nós teremos uma singela homenagem às mães, mesmo a homenagem sendo uma homenagem online, mas vai ser uma homenagem de muito coração e com certeza Deus vai estar cuidando de cada uma. Vai chamando sua família aí. Bom dia, os irmãos que estão aí, né? Irmão Camilo, irmão Luiz Almeida, irmão Wilson, Ângela, irmão César. Se você está aí hoje está sendo transmitido pelo YouTube, né? Se você está aí, dá um bom dia aos professores, à diretoria da EBD. Aguardo um bom dia de todos os irmãos aqui. Eu vou também dar o meu bom dia a todos aqui. E que tenhamos uma boa aula nessa manhã, né? Quero convidar você, convidar sua família. Se você está na cama deitado, sai da cama, vai para o sofá da sala, vai para uma mesa onde você pode estar abrindo a Bíblia, abrindo a revista com liberdade, onde você pode, se precisar anotar coisas, para nós dedicarmos esse momento ao estudo da palavra do Senhor, ao estudo como devemos fazê-lo, né? Eu estou dando um tempinho para os irmãos aí se ajeitarem, se acertarem nos seus lares, para todo mundo ir chegando aí também, tá bem? E bom dia também, irmã Cidinha, Magali Batista é MMV? É, Magali que está aí também no grupo, que Deus abençoe. Se você ainda não curtiu o canal da igreja, coloca aí, se inscreva no canal, aperta no joinha, tanto do vídeo de hoje, como lá do canal, não é isso? Pra você curtir o canal. E coloca lá também, quando você coloca um sininho que tem ao lado, você está dizendo, olha, eu quero receber as mensagens. Daí aparece lá todas. Daí você vai receber todas as publicações que a igreja faz. Se você colocar naquele sininho lá, todas as publicações, quando entra um novo vídeo, você já vai recebê-lo. Bem, são 9h04, não sei se a Escola Bíblica, irmã Carol, a diretoria da EBD tem algum aviso aí, se tiver, pode colocar aí no chat. E desde já também convidamos você, se tiver alguma pergunta sobre a lição, sobre o estudo, você pode ir colocando aí no chat e conforme nós vamos tendo a aula, se nós vermos a pergunta, no momento certo a gente vai tentar responder ou ser desafiado a estudar para poder responder a pergunta, né, dos irmãos, né? Se tem mais alguém que quer... Isso, tem mais uns bons dias aí, né? Deus abençoe todos que estão aí.
Vamos orar então, meus irmãos? Vamos orar nesse dia que Deus nos dá. Hoje está mais frio. A temperatura aí está caindo, né? E nós louvamos a Deus pelo o quanto Ele tem cuidado da nossa vida, tudo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo seu grande amor, pela sua grande fidelidade sobre nossos corações e nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é Deus tremendo, Deus maravilhoso, e tem cuidado de nós de maneira muito eficaz, de maneira muito singular também. Agradecemos por esse dia, pela renovação da sua misericórdia, do seu amor, da sua compaixão. Agradecemos que, particularmente eu, a Ângelo, Davi e Daniel, pudemos tomar café já juntos, pudemos agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer pela vida da Ângela como mamãe, ó Deus, muito obrigado. E eu creio que cada família está se empenhando nisso também, nesse dia. Abençoa cada um agora, Pai, que todos estejamos compenetrados na aula, que tenhamos uma postura para ensino, para aprendizado, Deus, uma postura com o coração aberto para ouvirmos a sua voz. E cuide do nosso coração, da nossa vida, de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Como eu falei com uma irmã agora de manhã, Pai, que ela não tem tido condições de acessar a aula online aqui, que o Senhor abençoe aqueles que porventura estão com dificuldades, o Senhor libere essas dificuldades e guarda, Pai. Continua cuidando de cada vida e ensina-nos a sua palavra nessa manhã pela ministração dela, nesse estudo da escola bíblica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Então, vamos em frente. Quero convidá-los a começarmos a ver então a nossa aula nessa manhã, e quero convidar você a vermos sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios. Autoridade de Jesus sobre demônios. O texto bíblico, meus irmãos, o texto bíblico é Marcos 5,19, o texto para memorizar, né? Eu estou acessando aqui o canal para poder acompanhar os irmãos aqui. E o texto bíblico, então, é Marcos 5, versículo 19. Marcos 5, 19, quando o Senhor Jesus diz para aquele ex-endemoniado algo muito importante. E nós vamos ler esse texto para início, mas depois nós continuaremos também vendo os demais textos correlatos, né, tudo aquilo que as narrativas dos outros evangelhos colocam para nós. Então, Marcos capítulo 5, verso 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Texto, Jesus, ele está no final, é a narrativa de Marcos que mostra que o final daquilo que estava acontecendo, e Jesus, nesse momento, ele recebe uma pergunta daquele homem que tinha sido liberto dos demônios, da legião, e Jesus diz então para ele pede para Jesus: por favor, permita-me que eu vá com o Senhor, que eu acompanhe, eu quero seguir o Senhor. Mas ele diz: não, agora você vai voltar para a sua casa, para a sua família, e testemunhar aqui para as pessoas tudo que o Deus fez pela sua vida, o que o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você e como pode ter também misericórdia dos demais. Assim, irmãos, damos início à nossa aula então. A nossa aula aí, ela diz sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios, né? Os textos são Mateus 8, de 28 a 23, não, né? É Mateus 8, de 28 a 33, né? A referência está errada aí, de 28 a 34. Não é? E Marcos 5, de 1 a 20, Lucas 8, de 26 a 39. Pois bem, nós temos, então pode colocar o próximo quadro aí, Daniel, por favor. Nós temos estudado sobre o poder de Jesus sobre as coisas, não é? Sobre todos os tipos de poderes. Como diz aqui, né? Nos estudos anteriores, nós focalizamos milagres em que Jesus revelou sua autoridade sobre os elementos da natureza. Lembram-se, por exemplo, os elementos da natureza. Nós estudamos sobre a primeira lição, sobre Jesus transformando a água em vinho. Lembra-se, o milagre de criação. Depois, a segunda lição foi sobre Jesus
concedendo a pesca maravilhosa a Pedro, João e os demais colegas de pescaria lá. Depois, versículo 9, o milagre para... Versículo 9 não, a lição de número 3, né? Milagre para alimentar a multidão, quando há a multiplicação dos pães e dos peixes. E semana passada nós vimos sobre o Senhor da vida, e na semana anterior vimos quando Jesus, ele traz de volta a visão àquele homem cego de nascença. E a semana passada, o Senhor da vida, sobre a ressurreição de Lázaro. Então, nós vimos até agora o quê? O poder de Jesus sobre os elementos da natureza, sobre as enfermidades, no caso do cego de nascença, e sobre a morte, no caso de Lázaro. É como se Jesus, então, fechasse ele fechasse todas as possibilidades de milagres de atuação com poder na vida humana. Os elementos da natureza, tudo aquilo que foi criado, o corpo humano, as enfermidades, e olha que as enfermidades que Jesus cura são enfermidades que não tinham solução. E sobre a morte. Então Jesus, ele fecha todas as possibilidades de ajuda na esfera da vida humana. Mas quando nós olhamos hoje, nesse estudo nós vamos focalizar, vamos concentrar, não é? Sobre a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Então, a autoridade de Jesus sobre o poder do mal. Isso é muito sério, irmão. Sabe por quê? Porque quando olhamos para toda essa questão, por exemplo, quando olhamos para Jesus multiplicar os pães e peixes, transformar água em vinho, curar uma pessoa, até a ressurreição, poxa, as pessoas ficaram admiradas. Mas quando olhamos e vemos Jesus demonstrando que ele tem o poder sobre todas as coisas, isso traz um novo entendimento para as nossas vidas, traz uma nova visão que é bíblica, sobre o que Jesus fez. A próxima slide aí diz então a autoridade de Jesus sobre os demônios, que é a nossa lição, né? E ele fala aí no primeiro quadro aí que Jesus é a autoridade absoluta sobre todos os poderes do universo. Presta atenção. Jesus é a autoridade absoluta sobre todos os poderes do universo. O que há que está fora do controle do Senhor? Nada. O que há que está fora do controle de Deus? Nada. Nada foge do seu absoluto controle e tudo está debaixo do seu poder, que é eterno. E tem eu acho que está em branco aí, né? A frase aí, né? E pode colocar o próximo quadro, tá? Os milagres o que comprovam isso. Então, os milagres, irmãos, se a gente olhar novamente lá em João, capítulo 20, isso não está aí no slide, mas eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 20. E aquele texto que a gente sempre gosta de lembrar, João 20, que ele é fundamental para entendermos os milagres de Jesus. João 20, versículo 30 e 31, que diz assim, olha, Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Esses sinais, né, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Então, os sinais que foram feitos por Jesus é para que haja o quê? Para que haja fé e para que haja vida em seu nome. Vida no nome de Jesus significa realmente o quê? Salvação. Significa desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem para a vida humana, no sentido da graça dele. Então, nós vamos aí a revista agora, logo aqui na introdução, olha, quando você tem a introdução aqui, você tem aí esses dois quadros que vão aparecer, um já está aí, né, aparecendo, aparecerá um outro quadro depois. O primeiro deles, o quadro da esquerda da sua tela aí, ele diz sobre os detalhes geográficos. Por que é importante entendermos aqui os detalhes geográficos que são falados na lição? Primeiro deles, irmãos, primeiro detalhe, a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade. Cidade que o quê? Era a cidade da Galileia, que ficava na orla, né,
do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, tem vários nomes para o mesmo lugar. Mas o irmão se lembra que o Mar da Galileia, ou esse lago, né, é um grande lago enorme de água doce, que é chamado de mar pelo seu tamanho, mas ele banha então toda uma região na Palestina lá, que fica, o Rio Jordão desce dele, né? Então que fica lá em cima lá, e aí tem muitas cidades que nós encontramos na narrativa bíblica, elas estão nas margens desse lago ou desse mar. No caso aqui, Cafarnaum era o lugar onde Jesus residia, ficava de um lado. Do outro lado, o quê? Ficava Decápolis, do outro lado desse lago. E Decápolis era uma província de gentios, de pessoas que não professavam a fé judaica. E nessa, que são Deca, né, 10 policidades, 10 cidades. Nessas 10 cidades existia uma chamada Gadara, uma terra lá chamada Gadara, e dentro dessa Gadara existia uma vila chamada Gerasa. E onde se dá esse episódio, então, de Jesus libertando esse homem do poder do mal? Nessa vila chamada o quê? Gerasa. Por isso que às vezes você vai encontrar, por exemplo, nós temos 3 referências bíblicas, Mateus 8, de 28 a 34, Marcos 5, de 1 a 20 e Lucas 8, de 26 a 34. Os 3 evangelhos Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas narram isso. São chamados, né, os evangelhos sinóticos, né, que tem uma sintonia e trabalham com as mesmas narrativas aí. Pois bem, você vai encontrar isso falando de Gadara, do Gadareno, mas tudo o que se refere ao mesmo lugar. É a mesma coisa de você falar, por exemplo, assim, se você falar de algum bairro rural aqui da nossa cidade, né, de Três Pontos, você fala, por exemplo, aí lá do Quilombo, né? O Quilombo faz parte de Três Pontos, Três Pontos faz parte do sul de Minas faz parte do estado de Minas Gerais. Então, mais ou menos assim, né? Essa cidade, Decápolis, que significa 10 cidades, ela era um campo missionário. E eu gostaria que você olhasse comigo lá, Mateus capítulo 4, versículo 25. Mateus 4, 25. Quando o Senhor Jesus, por que nós dizemos que Decápolis era um campo missionário? Porque o Senhor Jesus diz assim, olha, Mateus registra isso, né? E grandes multidões o seguiam. Seguiam quem? Jesus. Procedentes de onde? Da Galileia, que ficava do lado, tá? De um lado do mar. De Decápolis, que ficava de onde? De outro lado do mar. De Jerusalém, que ficava bem mais abaixo. E da Judéia, que era a região onde ficava a cidade de Jerusalém, e do outro lado do Jordão, que você pega o Rio Jordão no meio, assim, você pega o Rio Jordão no meio, aqui em cima tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão, que desce até o Mar Morto, do lado de cá você tem a Judéia, você tem a Galileia aqui, e desse lado você tem Decápolis, e aqui embaixo você tem o outro lado do Jordão, que era o lado direito, que é chamado assim, né? Sempre trabalhado assim, porque não fazia parte do quê? Da Judéia. Então, esse versículo em Mateus 4, 25, ele diz o quê? Que Jesus, ele mandou que as pessoas fossem até lá, as pessoas seguiam Jesus e vinham de lá, então agora ele vai até onde? Vai até Decápolis, mesmo numa passagem rápida, como nós encontramos aqui, mas com poder extraordinário sendo exercido ali. Então, o Gadareno, meus irmãos, ou o Gerazeno, esse homem que foi liberto, é como está aí no final desse quadro aí. É o início de vidas o quê? Transformadas. E se o Daniel quiser mudar para o próximo quadro, pode ir mudando, tá, Daniel, por favor? Por que início de vidas transformadas? Sendo Decápolis, então, um campo missionário, precisava de alguém lá. E nós vamos ver na narrativa aí da história que o que eles fazem com Jesus? O que eles fazem com Jesus? Manda Jesus embora. Então, nessa questão de mandarem Jesus embora, o que eles dizem? Ó, nós não queremos você aqui. Então, Jesus deixa quem? Jesus deixa esse homem lá para que ele esteja o quê? Para que ele esteja sendo o missionário lá. Aquela primeira vida transformada. Se existiam
outras pessoas que já seguiam Jesus, como nós vimos e comprovamos no texto aí, que nós vamos daqui a pouco ver com mais atenção, esse missionário, esse homem, no caso no final da história, né, ex-endemoniado, ele vai ser usado por Deus junto com outros para chamar essas pessoas à vida, né, à vida eterna com Jesus Cristo. Irmãos, o que chama a atenção, então, está nesse quadro verde aí, né? O que chama a atenção? Que a região lá de Decápolis, de Gadara, era uma região dominada pelo quê? Nós temos a região da Judéia, Galiléia, ali aquela parte da Palestina, dominada pela região judaica. E nós temos o outro lado do Jordão, que assim chama sempre aquele outro lado, dominada por quê? Pelo mal. Talvez existiam religiões pagãs lá, seguidores realmente do judaísmo tinham lá, mas a maioria tomada pelo mal. Então, quando nós olhamos para isso, o poder do Senhor Jesus Cristo, ele tem como objetivo, né, ele visa transformar todos os locais em vida, que é vida o quê? Verdadeira. Então, o poder de Jesus visa trazer vida verdadeira às pessoas. Por isso que Jesus vai até onde? Até Gadara. Ele estava fazendo seus milagres em Cafarnaum, em toda a Galiléia, Jerusalém, toda a região aí da Palestina. Jesus vai até o outro lado, para, através dos sinais, mostrar a vida que há em quem? Nele. Então, é muito importante nós olharmos para isso, e vamos seguir para o próximo slide aí, e nós vamos ver, irmãos, uma coisa, um detalhe muito interessante aí, sobre a autoridade de Jesus que era narrado nos evangelhos. Todos os evangelhos eles têm como objetivo narrar aquilo que Jesus fez, para que haja fé em Jesus. Então, essa autoridade de Jesus, como ela é narrada nos evangelhos, segundo o poder que ele tinha e que ele exercia sobre o mal. Quantas passagens nós temos que vão nos mostrar Jesus como aquele que exerce o poder sobre o mal. Aí você tem um quadro, então, nesse quadro, você tem aí o título do quadro, é Autoridade de Jesus narrado nos Evangelhos. Está aí em branco, numa linha aí preta, né? Então, você tem o quadro aqui, né? Esse quadro que você tem aqui. E nesse quadro, então, nós temos aí quatro colunas, melhor dizendo. Nós temos 4 colunas aí. E nessas colunas, nós temos, primeira coluna, o Evangelho de Mateus, segunda coluna, o Evangelho de Marcos, terceira coluna, o Evangelho de Lucas, e quarta coluna, o Evangelho de João. E em cada uma delas, depois você tem aí a outra coluna, que é maior, que chama de descrição, que tem então o quê? O que é descrito em Mateus? Tem a coluna de Mateus. O que Mateus, Marcos, Lucas descrevem, o que talvez Mateus e Lucas descrevem, e todos os enfrentamentos que Jesus teve com os poderes do mal, com os poderes malignos, né? E tudo aquilo que acontecia. Meus irmãos, e eu quero ver esse quadrinho porque ele nos traz uma demonstração muito maior do poder de Jesus e aquilo que Jesus fazia. Por exemplo, lá em Mateus 4:24, nós temos aí o quê? Pessoas endemoniadas às margens do quê? Do mar da Galileia. Mateus 4, versículo de número 24, que diz assim, olha, assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, ela lá em cima ainda, bem acima do mar da Galileia, e trouxeram todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, e endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e eles o quê? O curou. Onde Jesus estava? Chamando Pedro e João, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, depois da pesca maravilhosa que nós estudamos na segunda lição lá em Lucas 5, agora Jesus então está libertando pessoas endemoniadas às margens do mar, o quê? Da Galileia. Os textos de Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 28, na segunda linha agora, né? E Lucas 4, 31 e 37, narram para nós sobre quando Jesus liberta o endemoniado na cidade de Cafarnaum. Então, nós temos aí, eu vou ler um dos textos, Marcos capítulo
1, versículo 21, 28, diz assim: entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilhavam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, e esse homem gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilhavam ao ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. Então nós vemos aí o quê? Que Jesus em Cafarnaum, ele liberta o endemoniado. E assim por diante, você vai vendo no quadro aí depois, olha, a terceira linha, tanto em Mateus 8,16, como Marcos 1, 34 e 39, Lucas 4, 40 e 41, endemoniados libertos onde? Novamente em Cafarnaum, na cidade que Jesus morava. Depois, é interessante, Lucas 8, versículo 2, narra sobre Maria Madalena e diz que de Maria Madalena tinham saído quantos demônios? 7. 7 demônios. Quem fez isso? Jesus. Também, quando nós olhamos aí, olha, a próxima linha, os dois endemoniados gadarenos, que é o texto que a gente tem, Mateus 8, 28 e 34, Marcos 5, de 1 a 20 e Lucas 8, 26 e 39. Notem que Mateus só fala de um mudo endemoniado lá em Mateus 9, 32 e 34. Aí depois o outro, Jesus dá uma ordem para os 12 expulsarem demônios. Essa ordem está em Mateus 10, 8, Marcos 6, 13 e Lucas 9, 1, quando Jesus designa o serviço deles, a missão deles. Também, os discípulos um dia chegam para Jesus e dizem: olha, mestre, tinha um homem que estava expulsando demônios em seu nome, usando o seu nome, nós o proibimos. Jesus diz: não deixam. E isso está onde? Em Marcos 9, 38 e 41 e Lucas 9, 49 e 50. Também, sobre o cego e mudo endemoniado, como está aqui, Mateus e Lucas registram, que é o momento onde, logo depois, como está embaixo, Lucas 12, 24, Mateus 12, 24 e 32, Marcos 3, 22 a 30 e Lucas 11, de 15 a 28, logo depois, os fariseus acusam Jesus dizendo: olha, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, que é o chefe de quem dos demônios, ou maioral dos demônios. Então, e é interessante que esse cego e mudo endemoniado, só Lucas e Mateus registram. Tem aquele menino endemoniado que os 3 evangelhos registram. Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. Lembra aquele menino que se jogava no fogo, que tinha convulsões e tal, que o demônio queria matá-lo, como o pai diz, né? E nós temos em Lucas 13, 10, 17, um texto que fala sobre uma mulher que andava encurvada, e Jesus disse que ela tinha um espírito de enfermidade, e ele diz que Satanás a aprisionava. E ele liberta essa mulher também quando? Ele liberta essa mulher no sábado também. Agora, o que eu quero chamar a atenção suas com esse quadro, você talvez já percebeu. Quantas vezes João fala sobre um endemoniado no evangelho dele? Olha aí que tem 2 textos lá embaixo. João 13, versículo 2 e João 13, versículo 27. E é interessante, irmãos, o Evangelho de João não narra Jesus exorcizando, libertando nenhum endemoniado. Ele só diz o quê? João 13, versículo 2. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. E no versículo 27, do mesmo capítulo, depois da ceia do Senhor, e logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele, em quem? Em Judas. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer? Faze o que? Depressa. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o Evangelho de João, por isso que eu disse, né, os 3 evangelhos são chamados sinóticos, eles narram esses episódios. Agora, João não narra nenhum deles, mas João diz uma coisa muito séria, que Satanás tomou conta da vida de quem? De Judas. Satanás tomou conta da vida de Judas. Olhando para esse quadro aí por completo, então, salvo algum engano, alguma falha, mas aí tem
todas os enfrentamentos da autoridade de Jesus sobre os demônios narrados nos evangelhos. Pode ter um outro versículo aí que falava no geral que Jesus expulsou e tal, curou, mas eu acho que a maioria está aí. Se tiver algum faltando, foi uma falha. Os evangelhos, eles narram tudo aquilo que Jesus fazia. Então, nesse sentido, eu quero convidar você a olhar próximo quadro que vai entrar aí. E pensarmos sobre um outro texto. Nós temos, depois de Atos, nós temos vários textos bíblicos, por exemplo. Nós temos lá em Filipos aquela jovem adivinhadora, lembra-se? Que era possessa. Nós temos outros textos, nós temos um outro que era possesso também, um jovem. E nós temos outros textos, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para Atos capítulo 19, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Atos capítulo 19, versículos de 11 a 18. Atos 19, versos de 11 a 18. Eu vou ler aqui. Você está com a sua Bíblia aberta na sua casa? Repite, se você estiver deitado na sua cama, levanta da cama. Vai para o sofá, vai para uma mesa, senta na cadeira, coloca a Bíblia, abre sua revista, né? Lava o rosto, né? E vamos juntos estudar a palavra com dedicação, tá bem? Atos 19, então, versículo 11. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Notem bem, irmãos, pela instrumentalidade, através de Paulo, quem fazia os milagres? Quem que é, Ângela? Ângela, quem fazia os milagres? Deus, através da vida de quem? De Paulo. Então, eu quero que você preste atenção, porque lá nos evangelhos, quem estava fazendo? O próprio Deus, Jesus. Aqui quem está fazendo? O próprio Deus, através de quem? Da vida de Paulo. Então, Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. De tal forma que, versículo 12 agora do capítulo 19 de Atos, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, os espíritos malignos saíam deles. Você está entendendo o que acontecia? As pessoas nem precisavam chegar à presença de Paulo. Não é? Interessante isso. Agora, os versículos seguintes dizem assim, versículo 13. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes, quer dizer, filhos de um sacerdote, pessoa influente na questão da lei, do tempo e tudo mais. Todavia o espírito maligno, nós estamos no versículo 15, todavia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou, ou seja, dominou eles, né? E os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Pois bem, então nós vemos aqui, irmãos, os filhos de Seva, tem um termo aqui, exorcistas o quê? Ambulantes. Eles iam andando e o quê? Exorcizando pessoas endemoniadas. Só que eles chegaram num lugar para exorcizar alguém, versículo 13, e olha o que eles falaram. Eu vos expulso, por quem? Por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, uma terceirização do poder. Paulo prega sobre esse Jesus, não sou eu, ele estava dizendo. Então esse Jesus, eu vos expulso. Aí o que o Espírito diz para eles, versículo 15 aí, não é? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eu coloquei na frente, está em branco aí no quadro de vocês. Faltou para eles o quê? Autoridade o quê? Espiritual, autoridade espiritual. Por quê, irmãos? Porque não tinham
relação com Jesus, relação com Deus. Era simplesmente uma questão religiosa na vida deles. O triste resultado está aí, o demônio fez com eles, e eles foram nus embora feridos, de tanto que o demônio judiou deles e bateu e fez tanta coisa. Irmãos, versículo 17, o testemunho benéfico do poder de Deus. Muitas pessoas creram por causa daquilo que Deus estava fazendo através da vida de quem? De Paulo. Quem fazia era Deus, o poder de Deus. Então, irmãos, uma coisa que acontece é o seguinte, que essa luta espiritual que Jesus teve e que a igreja de Jesus hoje tem contra demônios, é uma luta, irmãos, é um negócio sério. Não é feito o quê? De chavões, de orações, de palavra, de ritos. Olha, como que se exorciza assim, tal, tal. Às vezes a gente vê muita coisa em televisão aí, tudo errado. Tudo errado. Por isso, irmãos, nós vemos então, agora eu quis fazer essa introdução com os irmãos aí, para nós entendermos muito bem, pode colocar, Daniel, próximo, não é? Para nós entendermos muito bem, e aparece aí no próximo quadro 3 colunas aí, aparecer 3 colunas. E nisso aí nós vamos ver primeiro item da lição aí, que é a condição miserável do endemoniado, ou a miserável condição de quem? Daquele endemoniado. Notem bem, irmãos, quando nós vemos o que Jesus faz, Jesus liberta as pessoas da forma que elas necessitam do quê? Da libertação. E Jesus trabalha na vida delas de forma que elas são libertas da sua miséria. Tem 3 quadros aí, 3 colunas, né? Primeiro está escrito aqui, miséria o quê? Espiritual. O segundo, miséria humana. E o terceiro o quê? Miséria social. Você leu os textos bíblicos durante a semana? Você estudou os 3 textos de Mateus 28, Mateus 8, de Marcos capítulo 5, de Lucas capítulo 8? Se você leu, você encontrou então o relato dessa miséria. E nós vamos ver aqui a miséria espiritual. Primeira coisa, primeira coluna aí, não é? A miséria espiritual. Aquele homem, ele era o quê? Possesso por um espírito. Mateus 8, 29, Marcos 5, 2, Lucas 8, 27. Ele era tomado por aquele espírito. E espiritualmente, como diz aí agora, ele era escravo do mal. Marcos 5, de 3 a 4, Lucas 8, de 29 a 30, Marcos 5, 9, Lucas 8, 30 também. Todos esses textos nos comprovam o quanto esse homem vivia numa miséria, o quê? Espiritual. E tem um termozinho muito interessante aí, irmãos, que está aí, ele era o quê? Atormentado. Versículo 30 de Lucas 8 diz assim, olha, qual é o teu nome? Jesus pergunta, né? Respondeu ele, Legião, porque muitos demônios haviam o quê? Entrado nele. Então, versículo 28 também, quando vão declarar Jesus, ele diz assim, imploro-te que não me atormente. O demônio fala isso para Jesus. Lucas 8, versículo 28. Por quê, irmãos? Porque toda essa miséria espiritual que você vê aí, descrita nesse primeiro quadro, ela remonta ao estado de morte. Ela nos leva ao estado de morte que aquele homem estava. O estado espiritual dele era realmente o quê? De morte espiritual. Então, miséria espiritual, que é no estado do quê? De morte. Quanto à questão da miséria humana, nós vemos aí o quê? Novamente, no texto de Lucas, de Mateus, de Marcos, vários textos aí. Primeira coisa, ele vivia nu e longe da família. Logo a primeira coisa que Lucas registra quando fala do encontro dele com Jesus. Vivia sem roupa, sem tomar banho. E longe de quem? Da sua família, porque a família não tinha condições de tê-lo. Nos nossos dias, irmãos, talvez muitos pensariam que essa pessoa era uma pessoa com dificuldades, debilidades mentais, não é? E é interessante, não é? Que a miséria humana era causada pela miséria o quê? Espiritual. Também o texto diz, Mateus 8, 28, Marcos 5, 2, Lucas 8, que a morada dele era no meio dos sepulcros. E a gente pensa em sepulcro, pensa o quê? Em um campo cheio de túmulos, e os túmulos não eram assim não como são hoje. Os túmulos eram túmulos o quê?
Em cavernas. Cavernas que eram feitas ou naturais e eram assim os túmulos. Por isso tinha a pedra que ia para frente. Lembra do sepultamento de Jesus, do de Lázaro? Narram como era isso. Então, ele se escondia nos túmulos, nas cavernas, nos sepulcros. E ele era incontrolável e indomável. O texto de Mateus e Marcos e Lucas, Mateus que chega a dizer que as pessoas tinham medo dele, não podiam passar perto dele. Então, quando vemos todo esse quadro aí na questão da miséria humana, ele era um homem sem dignidade. A miséria espiritual transformava ele num estado de morte, num escravo do mal, do pecado e da morte. E por causa disso também, ele era um homem que ele tinha perdido, ele não tinha mais a sua dignidade. E também o terceiro quadro, a terceira coluna, fala sobre miséria social. Por que miséria social? Ele era solitário, vivia sozinho, não tinha ninguém por ele, não queria estar com as pessoas. Ele era uma figura conhecida, é interessante que Mateus 8, 28, Marcos 5, versículo 2 e Lucas 8, 27, da forma como que Lucas, Marcos e Mateus registram, dá a ideia que as pessoas conheciam esse homem, um homem da cidade, um homem assim, uma figura cultural. Aqui em Três Pontas nós temos ainda algumas figuras culturais, tivemos já algumas figuras culturais, e nós vemos o que uma figura cultural é, que todo mundo conhece, mas muitas vezes poucos se importam com essas pessoas. Então ele era conhecido, mas ele era conhecido para eles, ele era um malfeitor, porque a sociedade o temia e tentava contê-lo. Mateus 8, 28, que diz que as pessoas tinham medo dele, não é isso? Vamos conferir lá. Mateus 8, 28 diz assim, olha, que fala sobre os endemoniados, né? Aqui traz no plural, né? Eles eram tão perigosos, final do versículo 28, que ninguém podia passar por aquele caminho. Tamanho era o quê? Era o perigo de alguém. Lembra em Três Pontos, quando um cidadão aí que parece que tinha problemas psiquiátricos, começou a passar a faca nos outros aí, um tempo atrás aí? Então, ele era o quê? Tormento, não é tormento social, né? Está errado aí o final aí, é tormento social. Então, a miséria espiritual, a miséria humana e a miséria social. Estado de morte, que tirava a dignidade, que era também um tormento o quê? Social. Pois bem, olhando para tudo isso então, o que nós vemos? Aparece um novo quadro aí que vai aparecer para você aí. Um novo quadro aí, que diz assim, esse quadro é verde aí, com letra eu acho que branca, né? E preta. Jesus expressou sobre isso em João 10, versículo 10. Você lembra o que está escrito em João 10, versículo 10? Vamos falar junto? Você está aí na sua casa, mas a gente lembra, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou em plenitude, como diz a versão século 21. Meus irmãos, Jesus expressou isso em João 10, 10. O ladrão, ele rouba, mata e destrói a vida. A gente vê isso na vida desse homem? Se você olhar aqui, está em cima aí, ó, em cima do quadro verde, está os três títulos aí, miséria espiritual, miséria humana, miséria social. Rouba, mata, o que? Destrói. Agora Jesus concede o quê? Vida em abundância. Vamos àquilo que o autor da lição coloca aí, tem nesse quadro aí que está entre aspas aí, que nós colocamos aí do autor. Ainda hoje os demônios mantêm muitas pessoas sob seu domínio. Mesmo quando não corporeamente, ou seja, não fazem coisa através do corpo dessas pessoas, né, físico, né, mas espiritual e mentalmente. E ele coloca assim, só assim se explica o crescimento da corrupção, da imoralidade, da violência, da pedofilia, das aberrações sexuais, das guerras e de toda forma de crueldade contra o quê? A humanidade. Por que o autor coloca isso? Eu vou fazer um comentário aqui, irmão. Se você tiver alguma pergunta para colocar aí pode mandar pergunta aqui no chat aqui da transmissão, ou se você quiser mandar alguma pergunta via Zap também no grupo da igreja, o grupo aí que você tiver aí, você pode mandar que a gente vai
tentar ajudar nesse sentido. Se não souber, a gente vai pesquisar, não é? Pois bem, quando nós olhamos para isso, irmãos, a gente vê muita atrocidade acontecendo hoje, coisas do mal. E a gente não vê pessoas se estribuchando por aí, mas a gente vê muitas vezes que essas pessoas, elas estão totalmente possessas pelo demônio. E que não se manifesta em loucura, mas se manifesta em ações que são tomadas, inclusive a nível, muitas vezes, de leis, não é? De sociedade, de nação. Então, por isso, é muito importante que a gente entenda que Jesus, ele vem para tirar o ser humano do quê? Da miséria. O Daniel vai colocando o próximo quadro aí, Daniel, o próximo slide, tá? Mas Jesus, ele vem para tirar o ser humano da miséria. E quantas vezes nós comprovamos isso acontecendo no nosso dia a dia, no nosso país, no nosso mundo. Nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que prestar atenção, estar atentos, porque a Bíblia diz que aquele que é de Jesus, o maligno não o toca, nós vamos ver lá nas aplicações, e aquele que é de Jesus, ele tem comportamento diferente para a glória e honra do Senhor. Próximo quadro, então, irmãos, que é o próximo item da lição, diz que os demônios são o quê? Expulsos. Eu fiz um quadro aí, irmãos, justamente para nós entendermos, olharmos para os textos bíblicos, como são as narrativas, aí exatamente nos 3 evangelhos, nas 3 narrativas, em Mateus, em Marcos e Lucas, e ver detalhes aí dessa expulsão. Os textos bíblicos de Mateus 8:28, Marcos 5:2 e Lucas 8:27, meus irmãos, eu não estou lendo o texto porque eu imagino que você está bem familiarizado com o texto. Eu imagino que você fez as leituras bíblicas, que você na hora de estudar a lição você leu todo o texto bíblico, você está familiarizado. Então estou tirando detalhes aqui para trabalhar o nosso ensino aqui, nossa didática, né? Nesses textos bíblicos nós temos reações de quem? Dos demônios. Eles vão o quê? E todas as reações aqui são dos demônios no momento que eles são expulsos. Eles vão até quem? Eles vão até Jesus, vão ao encontro de Jesus. Notem bem, Jesus está chegando, ele chega lá, ele desce do barco, lá vem o quê? Mateus registra que eram 2 endemoniados, Marcos e Lucas registram que era 1 cada um, mas eles vão ao encontro de Jesus. Não é Jesus que vai até eles, mas eles que vêm até Jesus. O que esse detalhe? O relato mostra que o demônio vai em direção a Jesus. Por quê? Por quê? O autor da lição, ele coloca aqui, olha, logo no início, olha, o texto não nos explica o que motivou o homem possesso a correr para Jesus e prostrar-se diante dele em adoração, que ele pega aqui de Marcos, capítulo 5, versículo de número 6. Então ele diz aqui, o texto não nos explica, né? Mas nós temos aqui algo importante que nós queremos ver com os irmãos. Que Jesus, sendo aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é por isso que os demônios vão diante dele. Tem um texto que a gente precisa compreender muito bem, irmãos, que está lá em Filipenses capítulo 2, e esse texto aqui de Marcos 5, 6, o fato do demônio se prostrar diante de Jesus, e nós precisamos compreendê-lo bem à luz de outros textos bíblicos também. Filipenses capítulo 2, o versículo de número 9 a 11, versículos de 9 a 11. Diz assim, olha, por isso Deus também o exaltou com soberania, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus, o quê? Se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Se quiser colocar aí no chat, por favor, Filipenses 2, de 9 a 11, né? E debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz que todo joelho vai se dobrar diante de quem? De Jesus. O que a gente vê esses espíritos fazendo? Esses espíritos fazendo através do homem que eles o possuíam.
Se dobrando diante de quem? De Jesus, do Rei dos Reis. O que nós temos aqui, irmãos, mais? Então, Marcos 5, versículo 6, a reação do demônio, prostra-se diante de Jesus. E eu quero chamar alguns detalhes para os irmãos, porque eu dei uma pesquisada, uma investigada, e aí temos aqui o detalhe. Qual que é? Marcos usa a expressão, que é a mesma expressão para adorar, prostrar-se perante, essa expressão quer dizer reverenciar, e tem o finalzinho aqui, olha, antes de Marcos 5,6 aqui, receber de forma o quê? Respeitosa. O autor da lição coloca aqui que não entende porque nós não temos resposta, porque o demônio veio e adorou Jesus. Mas esse adorar, nós temos que entender que é diferente do adorar do salvo, estão entendendo? O adorar do salvo, e é essa a questão da compreensão, Jesus disse lá em João 4,24, que o Pai quer que os seus adoradores o adorem de que jeito? Em espírito e em verdade. E o que é isso aqui? Isso aqui é uma prostração em reconhecimento, no caso do endemoniado aqui, em reconhecimento ao poder de Jesus, aquilo que Jesus é, mas de forma alguma ele está adorando a Deus, a Jesus, como nós o adoramos, como um salvo adora, como os salmistas adoram, como a igreja adora Jesus. Não. Ele está reconhecendo o poder soberano de Jesus sobre todas as coisas, sabendo que ele está debaixo desse poder, e que a vitória de Jesus já aconteceu na cruz, né, está decretada, e que ele sabe qual vai ser o fim dele, o demônio no caso. Então, quando nós olhamos, então, é interessante vermos essa expressão. Agora, lá em Lucas 8, 28, continuando aqui no nosso texto, aqui, na nossa tabela aí, Lucas 8, 28, a tradução aqui, eu estou colocando todas a tradução da século 21, diz assim, prostra-se diante dele. Mas o detalhe, Lucas usa a expressão cair diante, cair perante ou cair aos pés de alguém. Mas também essa expressão pode dizer cair sobre, lançar-se contra. E também o quê? É uma reação automática e natural do poder das trevas cair automaticamente diante do poder do Senhor. Estão entendendo? Não é esse cair que o povo faz aí não, de hoje. Caiu no Espírito. Não é isso não. Aqui é cair diante do quê? O mal se dobrando diante do poder das trevas. Essa palavra que Lucas usa, ela tem um prefixo da palavra que Marcos usa. Marcos usa uma palavra, um verbo, eu não lembro o verbo que é no grego, mas ela tem esse significado de se prostrar, o que Marcos usa. Lucas usa a palavra que significa o quê? Cair automaticamente. É a mesma palavra que fosse usar para precipitação. Precipitou-se, chuva, né? Precipitou, caiu. Entendeu? Entenderam a diferença? Então, o que tanto Marcos está dizendo? Olha, o demônio reverenciou o poder de Jesus. Ele não adorou como um crente adora. E Lucas está dizendo o quê? Naturalmente o mal se dobra diante do poder de Deus, como nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 2, que todo joelho que se dobrará, reconhecendo a Jesus como quê? Como Senhor. Outros detalhes, Mateus 8, 29 e Marcos 5, 7, dizem assim, que os demônios, no caso de Mateus, eles gritaram, e no caso de Marcos 5, 7, o demônio clamou, gritou. E o verbo que usa aí, o verbo craso, né, se eu estou lembrando aqui, quer dizer o quê? Gritar, grasnar, vociferar, ou poderia ser traduzido até por clamar por vingança e clamar sem entendimento, de forma ininteligível. Olha o que Marcos e Mateus colocam. Como que Lucas registra isso? Lucas 8, 28 diz assim, ele exclamou o quê? Em voz alta. O que significa esse verbo, significado? Além de exclamar em voz alta, pode significar ele lamentou profundamente, ele gritou, ele bradou. Os irmãos veem a diferença de Lucas, das expressões que Lucas usa para Mateus e Marcos? Por quê? Porque Lucas ele quer mostrar o Jesus glorioso, poderoso sobre todas as coisas. Então, a ênfase dele, por isso que ele o quê? Mostra a forma vitoriosa e gloriosa como Jesus trata o poder do mal. E Mateus, Marcos e Lucas
diz que eles pedem para ir para os porcos. Isso comprova a terrível condição do coração daquele homem, pois milhares de demônios o tomavam. Tem aí, na revista aí, quando o autor coloca que uma legião tinha quantos soldados? Você lembra que está aí na sua revista? Uma legião podia ser composta por 6.000 soldados. Como que o demônio disse que era o nome dele? Legião, legion, porque eram o quê? Muitos. Então, nesse sentido. Agora, o próximo quadro que aparece é um quadro verde de explicação do texto aí, que ele não estava, para a gente entender um pouquinho mais. As expressões dos demônios. Primeiro, quando eles chegam até Jesus, eles reconhecem Jesus como Filho de Deus, o quê? Altíssimo. Lembra lá de Filipenses 2? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus. E eles usam, tanto Mateus como Marcos e Lucas, usam a expressão que o demônio fala assim: vieste nos atormentar. Você veio para nos atormentar. Essa palavra quer testar, pode ser traduzida por testar, por torturar e por o que também? Afligir. Essa palavra, irmãos, é interessante porque é uma palavra, existia uma pedra na época de Jesus, e essa pedra era uma pedra na qual testava-se se o metal, ouro ou prata, era o metal mais, a pureza do metal. Então pegava-se a pedra, pegava aquela peça de ouro, de prata, geralmente uma moeda, né? E fazia o quê? Esfregava na pedra. A cor que aparecesse o quê? Na pedra, era a forma de dizer se aquela moeda se o metal era ouro, um ouro nobre, ou uma prata de mais inferior ou superior. Então, essa pedra é que deu origem a esse verbo testar, afligir. Ela era afligida quando se passava o quê? As peças de ouro, os metais nela. Então, é a mesma expressão que os demônios usam, né? Você veio nos afligir, nos torturar, nos testar. E é interessante que Mateus 8, 29, o relato de Mateus, ele chama a atenção para uma coisa interessante. Mateus coloca lá, que eles disseram para Jesus: você veio nos atormentar antes do tempo devido? Está lá em Mateus 8, versículo 29. Coisa que Marcos e Lucas não colocam essa expressão. A palavra tempo ali não é o tempo cronos, segundo, minuto, hora, dias e tal. Não, é o tempo, a palavra ali é kairos, ou seja, o tempo da oportunidade, o tempo de Deus. Então, o que os demônios estão dizendo, né? Nós estamos aqui na nossa vida boa, vou usar um termo assim, tá? E o Senhor veio aqui nos expulsar desse lugar. Isso que eles estão dizendo. Ele está dizendo até de algo que não que o demônio enxerga, mas ele sabe que seu fim vai acontecer um dia. Por isso eles pedem autorização para ir aos porcos e não ao abismo. O ser humano, depois acontece tudo aquilo mais, lá eles mandam embora Jesus e a gente vê, como o autor coloca aqui, que o ser humano vale mais do que os porcos. Os porcos são negócio. O ser humano o que é vida. E tem uma frasinha que está aqui, irmãos, no final desse quadro verde, está em branco aí, não está em branco? A letra em branco aqui, ela está laranja aí. Configuração, né? A presença de Jesus era o quê? Exorcizante. Essa frase não é do autor da lição, essa frase é de um professor meu do Seminário do Sul, pastor Luiz Roberto, numa aula de Novo Testamento, quando ele falava sobre Atos, Evangelho de Lucas e Atos, ele falando sobre a presença do Espírito Santo de Deus em Jesus, ele dizia que a presença de Jesus era uma presença o quê? Exorcizante, ou seja, onde Jesus chegava, automaticamente o quê? Os demônios se retiravam, batiam em retirada. E naquele dia, eu até falei na live de quarta-feira, na live de missionário, naquele dia, o professor também falou para a gente, e o crente, onde o crente está, ele tem o Espírito Santo de Deus. Então a presença do crente também é uma presença o quê?
que manda o mal embora, exorcizante. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos o poder de Jesus sobre o mal, nós vemos também o quê? Que todo crente tem o quê? O poder também sobre o mal, a autoridade sobre o mal. Então, os demônios são expulsos, são. Próximo, tem mais 2 pontos na lição aqui, e vamos seguindo neles. Então, se você tiver alguma pergunta, coloca aqui. Né? Eu não tenho nenhuma pergunta, só teve bom dia aqui, né? Né? Deus abençoe os irmãos que estão aí. Se mais alguém chegou aqui e não deu seu bom dia, dá seu bom dia aí. Daniel, pode colocar os 2, primeiro o 3º quadro aí, transformação, tá? Embaixo da mudança realizada por Jesus. Tá? Isso, pode deixar. Os 2 aí. Pois bem, meus irmãos, se você tiver uma pergunta, e nós estamos caminhando para o final já da aula, né? A autoridade de Jesus sobre os demônios, além da situação precária de vida daquele demônio, da miséria espiritual, humana e social, Jesus, ele manda aqueles demônios embora, e Jesus então faz uma mudança, uma transformação. A mudança realizada por quem? Por Jesus Cristo. A mudança realizada por Jesus, irmãos, e nós colocamos aí a transformação de uma vida. O homem foi liberto por Jesus, que veio para desfazer as obras de Satanás. 1 João 3, versículo 8. O apóstolo João diz claramente isso, quando ele diz assim, olha. Na realidade, o 7 e o 8 eu vou ler. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele, né, o Senhor é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, versículo 8. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Para destruir as obras do diabo, desfazer aquilo que Satanás faz. E isso que Jesus vem fazer na vida desse homem, ele transforma essa vida. E quais as evidências dessa libertação? Se olharmos para o texto de Mateus 8, de Marcos capítulo 5 e de Lucas capítulo 8, nós vamos ver o quê? As evidências. Diz, eu vou ler Lucas, que eu estou com Lucas aberto aqui. Versículo 35. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E chegando, quando encontraram Jesus, acharam um homem, de que forma? De quem havia saído os demônios. Ele estava sentado aos pés de Jesus, estava vestido e em perfeito juízo. Sentado, calmo aos pés de Jesus, em seu perfeito juízo, não oferecia mais perigo. O que é isso? Transformação. O que é isso? A mudança realizada por quem? Por Jesus Cristo. Então, irmãos, e nesse interim, depois dessa comprovação, há 2 pedidos que são feitos a Jesus, que é o último ponto da lição aqui, né? Primeiro o quê? Os habitantes do lugar, os criadores dos porcos, foram falar com os donos, né? Olha, aconteceu isso e a culpa não é nossa, não. Como que é o coletivo de porcos, né? Porcos? Lembram-se, não? Todos os porcos se jogaram o quê? No mar e morreu tudo, não é culpa nossa. Por quê? Porque Jesus expulsou o demônio lá do Gadareno, daquele homem lá. Lembra daquele homem? Então, eles viram a mudança. Marcos 5, versículo 15. E o que eles pedem a Jesus? Que Jesus partisse. E Marcos 5, de 14 a 17, diz que Jesus o quê? Atendeu o pedido deles. E eu até coloquei aqui, Jesus atendeu de forma destacada, está em branco ainda. Por que Jesus atendeu o pedido daquelas pessoas? Os que cuidavam dos portos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Aí, versículo 17. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Por quê? Sabiam que Jesus era poderoso. Irmãos, isso aqui me remete a muitas vezes a pessoas que não querem a ação de Jesus nas suas vidas. Nós estamos no mês da família, né? Não querem a atuação de Jesus na família. Não querem a transformação que Jesus pode fazer. E como é sério, quando Jesus chega, o mal tem que ir embora mesmo. Jesus atende eles por quê? Porque Jesus deixa lá o transformado. O pedido do transformado foi o quê? Deixa eu ir com o Senhor. Marcos 5,18, Lucas capítulo 8,
versículo 38 também. Deixa-me ir contigo. Mas Jesus o quê? Não atendeu esse pedido. Pelo contrário, Jesus deu-lhe a missão para fazer novos discípulos. Jesus falou para ele, volta para sua casa e conta tudo o que Deus fez e como teve misericórdia de você. Marcos 5,19, o primeiro texto que nós lemos no início da nossa aula. Meus irmãos, surge um quadro verde aí agora que diz assim, olha, nesse próximo quadro, a região de Decápolis tinha agora um missionário que testemunhava da mudança que Jesus fizera na sua vida. Aquele homem ex-endemoniado, ele podia testemunhar do quê? Olha, Jesus efetuou em mim a libertação espiritual, houve na minha vida uma mudança radical e completa, eu sou uma vida que foi trazida de volta ao convívio humano, eu estou de volta no meu lar, na minha família, as pessoas não têm mais medo de mim, eu não moro mais nos sepulcros, eu vivo agora vestido, eu estava morto, mas eu revivi pelo poder de quem? De Jesus Cristo. Jesus é o Salvador que transforma o quê? Vidas e famílias. Então, nisso aí nós vemos maravilhosamente a transformação. E por que Jesus transforma? Jesus não transforma para a pessoa ter uma vida feliz e realizada ou para ter o céu. Jesus transforma para a pessoa fazer novas vidas transformadas para a glória e honra dele. Nenhuma pergunta há? Eu creio que ninguém tem dúvida, né? Então vamos então às aplicações à vida. Aparece o novo quadro aí, o último slide, né? E a primeira aplicação aí diz assim, olha, pode colocar todos, já colocou todos ou não? Esse milagre e outros milagres relatados nos evangelhos nos dão a certeza do poder de Jesus sobre Satanás. Jesus liberta o pecador e o restaura. Na revista está dizendo assim, olha, ele restaura os oprimidos, os viciados, as famílias destruídas, ele liberta da mentira, da desonestidade, da pornografia e de todo o que? Pecado. Meus irmãos, existe uma diferença, nós lemos em 1 João 3,8, então a revista está aqui, né? Para aplicar a vida, não é? Você consegue enxergar aqui, ó, não é? Mas está aqui, só para mostrar onde está, não é? O que acontece é o seguinte, muitas vezes, como diz 1 João 3,8, aqueles que vivem habitualmente do pecado não são de Deus. O que quer dizer? Que quando Jesus transforma a vida, ele muda o coração e muda a intenção da vida. Nós continuamos sendo pecadores, mas pecadores inconformados com o pecado. Quando uma pessoa continua, diz que é crente em Jesus, mas continua nos mesmos erros, sem ficar inconformado e querer e fazer de tudo para abandonar o seu pecado, alguma coisa está o quê? Está errada. Alguma coisa está errada. Tá? Então é bom pensar sobre isso. Segunda aplicação, os demônios são cruéis e mesmo quando não dominam corporalmente uma pessoa, levam-no através da tentação à prática do que é mal para ela e para os outros. Quem pratica pecado é escravo de Satanás e o único que pode libertar dessa escravidão é Jesus. 1 João 3,8, acabamos de citar novamente, o final diz lá, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, né? E João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Terceira aplicação, Satanás rouba o que é mais precioso para a pessoa, sua liberdade, a sua família, a sua saúde, a sua dignidade e a sua paz. Ele engana e arrasta as pessoas para o quê? Para a destruição. Precisa estar atento a isso. E a última diz assim, o crente pertence a Deus pela fé em Jesus. E o Espírito Santo está nele e já venceu o maligno. 1 João 2, versículo 14. Nós vamos ler esse texto porque é importante terminarmos lendo esses textos bíblicos. Por quê? Você pode pensar, né? Eu sei que talvez você não pense isso, mas se caso você pensar, olha, quer dizer que um crente pode ser possesso? Não, um crente não pode ser possesso, porque ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Quem habita nele é o Espírito Santo. 1 João 2, versículo 14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o quê? O maligno. Então o crente tem o Espírito Santo, já venceu o maligno. O maligno não lhe toca. 1 João 5, versículo 18.
Não lhe toca o que? Espiritualmente, né? Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Quem é de Jesus não tem perigo algum de passar por esse dissabor espiritual que esse homem passou. Agora, eu já vi pessoas que eram membros da instituição chamada igreja, dizimistas, estavam em todos os cultos, estudava, aluno da EBD, família crente, mas não era crente e ficou possesso. Então, o que garante? É a presença de quem? Do Espírito Santo no coração. No entanto, Satanás, como leão, quer se lançar sobre o crente, mas firmado na fé em Jesus, o crente tem como resistir às suas investidas. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, então nós ficamos firmes em Jesus e atentos às investidas de Satanás contra as nossas vidas. Amém? Esse é o que nós tínhamos para colocar. A lição acaba aí. Alguém tem alguma pergunta? Eu não vi nada no chat aqui, não tem nada mesmo não, né? Nenhuma pergunta, nem no grupo de zap, né? Eu não vi nenhum zap chegando aqui. Então, um assunto muito rico hoje, irmãos, e precisamos estar atentos, né? Então, se você tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma coisa, alguma dúvida sobre o que foi falado, é o tempo agora, né? Enquanto eu dou um tempinho aí, se alguém tem alguma pergunta. Se não houver, aí eu vou aqui para os avisos. Vou aguardar um pouquinho. A Melinda está colocando aqui no grupo, né? Glória a Deus por esta lição maravilhosa. Está no grupo de zap da igreja. Amém, né, irmã? Que Deus esteja cuidando da nossa vida, guardando, e possamos estar aplicando isso ao nosso coração, tudo aquilo que Deus trabalha na nossa vida, não é? Irmãos, se tiver alguma pergunta, os irmãos vão colocando aí, algum comentário, fique à vontade, eu vou... aqui, os irmãos receberam no grupo, nós enviamos ontem no grupo da igreja, no grupo dos casais, no grupo da Unija, e para outros aí, né, aqueles que não são membros da igreja, não fazem parte, por acaso, do grupo, nós enviamos aí o quê? Algumas, o boletim, né, as imagens do boletim, com os avisos, e eu vou reforçar aqui os avisos agora. Hoje é Dia das Mães, então nós já parabenizamos a cada mãe no início da EBD, mas damos parabéns novamente. À noite, durante a transmissão do culto online à noite, ao vivo, né, nós teremos uma homenagem às mães. Então que Deus abençoe grandemente a vida de cada mamãe aí. Deus esteja cuidando de cada uma. E eu gosto sempre de lembrar, aqueles que já não têm as suas mamães juntos, ou as mamães que por acaso não têm os seus filhos juntos, é só o Senhor para consolar, para cuidar, tá? Nós estamos na campanha do mês da família, Jesus transforma minha família, é o tema, né? 31 dias de oração pela família. Os irmãos estão recebendo todos os dias, pela manhãzinha, junto com o presente diário. Os irmãos recebem o pedido de oração e o videozinho da devocional daquele dia. Então, qual que é o objetivo? Que você se alimente, que você também veja esse vídeo junto com a sua família e tenha um momento de oração diário com os seus familiares. Na nossa casa, nós fazemos isso sempre na hora do almoço. Nós reunimos para almoçar, então primeiro a gente assiste o vídeo e depois ora por aquilo que foi
enfatizado no vídeo também. Então, e Deus quer transformar a nossa família, né? E Deus tem muita coisa para fazer, nós precisamos clamar a Deus. A irmã Sara colocou essa semana no grupo da igreja o aviso sobre missões. E eu repliquei o aviso nos grupos dos casais, da Unija e as demais pessoas, né? A nossa campanha de missões mundiais, nós vamos ter um culto de gratidão quando voltarmos presencialmente, ou talvez antes a gente tenha, vamos ver o que vai acontecer, dependendo da data que for demorar para voltar aí. Mas a campanha em si, a entrega financeira, irmãos, nós estamos colocando até o próximo domingo que vem. Até o próximo domingo nós estamos colocando essa entrega. Até hoje, foi levantado de R$ 6.305 até essa semana. E é interessante, irmãos, que eu coloquei aqui, até naquele quadrinho que a irmã Sara enviou para vocês, só 21 pessoas contribuíram. Ou seja, na IBD nós somos 100 alunos. Então, se nós fôssemos fazer uma conta matemática, o nosso alvo iria muito além disso, né? Então, nós pedimos aos irmãos que façam as suas contribuições, a Junta de Missões Mundiais. O dólar essa semana, irmãos, bateu R$ 5,80. E todos os gastos da Junta são em dólar. Então, está tendo uma luta muito grande. Então é muito importante que a gente traga a oferta. Se você não trouxe ainda sua oferta, traz, pega o seu envelope, coloca o seu nome, coloca a oferta de missões e coloca a sua classe na frente, entendeu? Ou do lado do envelope, em algum lugar, só para identificar. E aí está sendo tudo isso computado. A tesouraria está fazendo todos os registros necessários, tá bem? Contamos com os irmãos. Também na questão dos dízimos e ofertas, os irmãos, a maioria dos irmãos tem trazido aqui na igreja. Às vezes os irmãos trazem agora, nesse horário agora, às vezes trazem durante a semana, você pode trazer, a tesoureira está fazendo todos os registros, ou se você quiser depositar na conta da igreja, os dados bancários estão aí também no boletim. E a igreja tem os seus compromissos financeiros, irmãos, como instituição. Até essa semana, irmão Zé Maria, o vice-moderador da igreja, me perguntou, pastor, está tudo em ordem? Eu falei, irmão, está tudo em ordem. Tudo aquilo que os compromissos que nós temos externos, todos os pagamentos estão todos em ordem, só alguns internos que estão ainda por fazer. Internos é a nível de ministério, né? Então, por isso nós pedimos, irmãos, que nós devemos devolver aquilo que é do Senhor, né? E essa é a oportunidade que temos. Essa semana também tem lives da Junta de Missões Nacionais, toda semana, 18 horas, oração pelo Brasil. E também as lives missionárias da Convenção Batista Mineira, às 20 horas. Parece que está mudando para 21, mas aí tem um aviso sempre que chega no grupo, tá bem? Pastor Sócrates está em casa, louvamos a Deus porque ele está junto com a sua família e Deus completou a obra que tanto oramos, né? Então, e o último aviso aí, como você tem aproveitado esses momentos aí, se você tem realmente o quê? Aproveitado esses momentos para crescimento, para desenvolvimento seu, né? E da sua família, desenvolvimento espiritual, que Deus esteja abençoando. Vamos orar também, irmãos. Nós vimos uma notícia, né, que o pai biológico da irmã Roseli faleceu ontem à noite, parece que já foi sepultado hoje 9 horas em Campos Gerais. Ore pela Roseli, pelos demais parentes e familiares, que Deus esteja consolando o coração e guardando, né, nesse momento aí difícil. Esses são os avisos que nós temos então. Tenha os motivos de oração, devemos continuar orando e que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Pelo visto não temos nenhum aviso, nem da IBD, né? Ninguém falou nada aqui no grupo. E então nós vamos orar para encerrar esse momento agora pela manhã. Nós vamos orar nesse instante agora. Vamos falar com o Senhor. No grupo de Zap também não tem nenhum aviso, né? Nenhum comentário. E nem no grupo, no chat da transmissão. Quero lembrar os irmãos que o canal de transmissão é o mesmo canal aqui, né? É o canal aqui do YouTube. Então, você deve se inscrever no canal da igreja, PIB 3 Pontas, deve apertar o sininho lá para receber todas as publicações e deve também curtir o canal, né? Porque é muito importante fazermos isso. Vamos então orar nesse instante. Pai amado, Deus querido, obrigado pelo esse momento que o Senhor nos deu de escola bíblica. Obrigado, Pai, pelo ensino tão rico, ó Deus, da palavra do Senhor, sobre o poder de Jesus, sobre os demônios, sobre o poder do mal, poder de Jesus sobre o mal. E agradecemos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia em nos conceder esse ensino.
que aprendamos isso, que estejamos cumprindo isso para a glória do seu nome. Abençoa cada mamãe hoje, ó Pai, pelo seu dia. Consola os corações dos que não têm mais sua mamãe presente para abraçá-la. Consola as mamães que já perderam seus filhos. Esteja cuidando de cada vida e cada coração. E continua cuidando, ó Pai, de tudo que precisamos, do nosso país, essa luta contra o coronavírus, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está cuidando e vai continuar a cuidar de nós. Abençoa hoje à noite, quando estaremos juntos, online, ó Pai, ao vivo, transmitindo o culto, possamos adorar o Senhor juntos e pensarmos no tema que Jesus, Ele transforma a morte em vida. Nós oramos, pedindo a bênção do Senhor, que o Senhor continue cuidando e também consola a irmã Roseli e os demais familiares pela perda do seu pai biológico, Pai. Esteja cuidando, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, você tenha um bom dia, a transmissão será encerrada e hoje o link, um pouquinho antes do culto, o link aparece, né, Daniel? O link da transmissão vai aparecer para você, para juntos começarmos a adorar no nome do Senhor. Deus abençoe sua vida.